Olá, centelhas, tudo bem? Olha aqui com a minha centelha para falar com a sua e mais uma live aqui do nosso Instagram da nossa Semana Quântica, Semana da Mecânica Quântica. E hoje o nosso assunto vai ser realidades paralelas e futuros prováveis. Então, boa tarde para você que está vindo aí, bom almoço para quem ainda vai almoçar. E beijo Miriam, Tatá, Larda Rê, Pereira, Isa, Quânticas Possibilidades. Oi! Grande beijo para vocês, o Jack também, Silvia. Então, gente, hoje é o nosso último dia da nossa Semana Quântica que nós fizemos aqui no nosso Instagram e junto com o Mário Jorge, que está aqui como convidado falando de física quântica e realidade virtual, explicando aí, dando uma visão mais científica da coisa, mais técnica até. E aí eu entro trazendo um pouco a aplicação para o nosso dia a dia, como que a gente faz a física quântica, essa parte da ciência aí ser aplicada para o nosso dia a dia. Então vamos esperar o Mário entrar para a gente começar e a gente vai fazer o seguinte. Pessoal, o meu áudio tá legal? Me avisem aí se tá saindo direitinho o áudio, se vocês estão ouvindo direitinho, se não tá baixo. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho, vai dar um oi para vocês, só um minutinho aqui. Então, assim, no primeiro momento a gente vai conversar aqui, né, com o Mário Jorge. Ele vai explicar o que são realidades paralelas, de acordo com tanto com a física quântica como com a física digital. E aí a gente vai desativar os comentários só para o momento em que ele vai falar da parte mais teórica da coisa, a explicação. Depois a gente vai abrir os comentários e a gente vai ver perguntas, vai ver como está a interação de vocês. E pessoal, sempre tem gente perguntando: mas vai ficar gravada? Vai ficar gravada, não importa quantas vezes a gente fale, sempre aparece alguém perguntando. Ela vai ficar gravada aqui no IGTV, fica gravada também, depois ela vai para o YouTube, tanto o meu, Temporariamente Humana, quanto o do Mário Jorge, que é o My Big Toe Campbell, tá bom? Oi, Maisinha, linda, tudo bem? Oh, muito obrigado. Gislaine Alcântara, te amo também, amo todos vocês. Bom, tô esperando aqui o Mário Jorge entrar pra gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? O bate-papo quântico, que hoje nós vamos falar física quântica, realidades paralelas e futuros prováveis. Então, no tema realidades paralelas, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que né? Existem outras dimensões? O planeta Terra é a única realidade que existe? Não existe vida em outras dimensões, ou sei lá, planetas, ou em algum lugar dessa galáxia? Então, isso é realidades paralelas. Será que eu tenho um outro eu meu vivendo em algum outro universo? E futuros prováveis o futuro, ele está determinado? Existe destino? Será que o futuro ele está totalmente determinado já? A gente já nasceu predestinado a algo? O que são futuros prováveis? O que é o futuro? Ontem a gente falou um pouquinho sobre questão de viajar no tempo, voltando para o passado, né? E o Mário Jorge explicou porque que, digamos, nas regras do jogo a gente não pode voltar no passado, mas podemos acelerar para o futuro, enfim. Então o futuro está aberto aí e o Mário Jorge vai explicar pra gente melhor. Só esperando aqui o Mário entrar, né? Dá um oi aí, Mário, para eu poder mandar um convite para você, pra gente começar, tá bom? O Mário chegou, o pessoal tá falando aqui. Gente, eu adoro ver os comentários aí, porque eu vou vendo como é que vocês estão interagindo, o que é que vocês estão achando, ok? Então vamos lá.
O plano espiritual está aqui, situado no aqui e agora. Com certeza, Antônio. O físico e o não físico, o visível e o invisível, não estão separados, estão juntos. Tudo que é visível, tangível, que a gente chama de matéria, é uma manifestação física de algo que está, de uma energia que está em forma de onda. Esta energia pode tanto se manifestar no mundo invisível, a nível invisível, quanto a nível visível. Então, tudo que é físico, ele está ali representando uma energia não física que está materializada ou renderizada. Quando nós utilizamos, o Mário usa muito a palavra renderizar. Achei o Mário aqui, transmiti com o Mário. Então, quando o Mário usa renderizar, gente, algumas pessoas já me perguntaram, tá? Renderizar é como materializar, tá bom? Então, quando ele falar renderizar, você já sabe que é mais ou menos como materializar, porque é uma linguagem da física digital. Olá, Mário! Gostei do seu modelo hoje, você está todo Oi, Meni. aqui. Fiquei elegante para o nosso quinto dia agora. Exato! É o Mário de uma realidade paralela? Assim, mais, né? Deve ser. De uma outra realidade? Boa tarde, A Mário. minha esposa brinca comigo o seguinte, ela fala assim, olha, pôs até perfume para live com a May. Mas eu ponho até perfume quando eu vou gravar meus vídeos, você não sabe. É isso aí. Faz bem pro astral da gente mesmo. Sem dúvida. Então, gente, vamos... conforme eu estava falando aqui para eles, Mário, a gente vai começar assim, vai começar um tempo aí você explicando o que são realidades paralelas e futuros prováveis, a parte técnica aí, de acordo com a física quântica e com a física digital. E aí depois a gente abre aqui os comentários e tenta fazer a aplicação para o nosso... fazer os comentários de aplicação para a vida prática, né? De por que saber disso iria melhorar, né, a nossa vida aqui, né, nessa dimensão chamada planeta Terra. É isso aí. Em princípio, né, tudo que a gente vai falando, comentando, vai dando subsídio para as pessoas perceberem que o funcionamento das coisas não é aquele funcionamento automático, matemático e concreto, que muitas vezes é pregado para nós até pela ciência tradicional, né? Então, que assim, que a coisa é muito mais porosa, é muito mais sutil, então é muito mais sujeito de ser influenciada e alterada por nós, né? O Tom sempre diz que tem 3 formas de alterar a realidade. A primeira é com a sua percepção, e eu acho que as 2 primeiras são mais poderosas e mais importantes, né? A primeira é com a sua percepção, a forma como você percebe as coisas, a forma como você vê. É aquele famoso exemplo do copo meio cheio, meio vazio, né? Você que escolhe olhar, né? E se você começa a olhar de uma forma positiva e prestar atenção nos detalhes positivos e focar no positivo, não é simplesmente pensar positivo, não. É exercitar o seu poder de dar a sua atenção para o positivo. Como a gente sabe, e você volta e me explica no seu canal, tudo aquilo a que você dá atenção cresce. Sim. E se você foca no positivo, é o positivo que cresce. E vai aparecendo outras alternativas positivas, você começa a ver outras coisas, né? E se você foca no negativo, é uma espiral descendente, você vai para o buraco, né? Mas a opção é sua. Uma é a percepção, outra é a atitude. A partir do momento que você percebe as coisas, outras coisas, você vê... que atitude você toma a respeito, né? Que intenção você tem a partir dali? O que você decide? Você escolhe se envolver e participar com essas coisas positivas? Você envolve ter alguma coragem, tomar alguma iniciativa? A sua atitude, né? Primeiro você muda a percepção, na sequência você muda a sua atitude. E isso muda 90% da sua realidade. Ainda te sobra, né, o que a gente vai ver hoje, que é você influenciar o futuro provável, o futuro possível, com a sua intenção, que é outro método, mas assim, esse outro método você envolve um certo esforço de desenvolvimento pessoal para você aplicar isso. Para quem ainda não tem, para quem já tem, né? Às vezes alguém já nasceu com o dom, né? E tem mais facilidade para fazer essas coisas. Mas os outros 2 estão totalmente sob o seu comando, é uma questão apenas de decisão. E com essas 3 coisas, você comanda a construção da sua realidade
na medida daquilo que é possível para você. Que Ok? maravilha! Então, olha aí, ó, gente, já tem, para quem gosta de assistir as lives com caderno de anotação, estudo, já tem 3 coisas aí, né, que o Mário falou, que dá para mudar a nossa realidade. Primeiro, com a nossa percepção. Percepção. Qual lado das polaridades a gente está dando atenção? Para o lado negativo ou positivo de tudo que nos acontece? Copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Então, percepção e atitude. Número 2, atitude. Quais são as atitudes que a pessoa toma, né, em direção? Será que as minhas atitudes, as minhas ações estão em congruência com aquilo que eu quero manifestar no meu futuro provável, né, na minha realidade? Então, assim, a percepção, 2, a atitude e 3, a intenção, né? Que foi quando a gente até falou da intenção quando a gente falou da dupla fenda, não foi isso? Quando a gente falou sobre o observador, com a sua atenção, influenciar o comportamento das moléculas, das partículas, né? Isso. Ali foi a atenção. Você acabou falando agora. A atenção, quer dizer, a atenção da sua observação, mas ali você não está intencionando nada. Você está dando atenção. O fato de você dar atenção e focar naquilo, quer dizer, medir, né? Tomar conhecimento, aquilo colapsa a onda e para de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula, né? Então foi Agora, então foi no gráfico que a gente falou. Então, sobre essa... Nós falamos sobre intenção. É que a intenção ela permeia tudo na teoria da minha grande teoria de tudo, do Mike Guiteau, do Tom Campbell. Intenção é o motor. É a sua intenção do ser que você realmente é, e foi isso que a gente falou sobre a intenção do ser, da centelha, né? É a vontade do ser e da centelha em ir numa direção ou na outra, em atuar sobre alguma coisa, não é? É a intenção que movimenta realmente as coisas, a intenção do ser. Não a intenção, às vezes, do personagem que está muito perdido e muito identificado, que é o ego, que é só a mente, aí ela tem pouco poder, né? Quando você está agindo a partir do seu centro, do seu coração, do seu ser, aí a sua intenção, ela realmente, ela equivale para movimentar as coisas. Então, a intenção, como a gente vai ver nessa questão dos futuros prováveis, né, é ela que nos movimenta, né, e ela que nos movimenta através da decisão. Se você fizer uma análise de cada decisão que você tomou, se tomou uma decisão atenta, você começa a vasculhar e ir profundamente, ver qual era a intenção que você tinha quando tomou aquela decisão. E você toma uma decisão e toma outra e toma outra. Se você não estiver atento a qual é a sua própria intenção, você vai acabar fazendo mau uso. Você buscar e começar a desencavar essa intenção, ver o que é, porque você vai ter mais prática em lidar com ela e vai conseguir ter mais êxito em realizar o que você quer realizar, porque a intenção é sempre o motor, né? Na teoria do Tom Campbell, a consciência é fundamental, nós somos consciência, uma parte da consciência maior, uma parte da fonte, somos uma centelha, somos uma unidade de consciência, usando as duas linguagens ao mesmo tempo, e o que nós somos é que tem uma intenção forte, né? E nós não estamos separados, nós estamos completamente unidos ao que nós somos como unidade de consciência e ao todo também. Não existe como se separar, não existe como você se distrair, se enganar, se identificar com o personagem e achar que está separado. Aí você fica achando que está separado, que não tem força, que não tem poder, que não tem decisão. Aí você está indo pelo caminho errado por conta própria. Porque não tem como você se separar da fonte. Okay? Inclusive, isso que você está falando aí, teve uma pergunta bem interessante aqui do Antônio, que ele falou assim, ele usou a expressão, eu conheço a expressão por causa da filosofia hermética, né? Então, nós somos o olho de Horus, nós somos o olho de Deus, por assim dizer. Pelo que eu conheço da teoria My Big Toe, né, o sistema mais amplo de consciência, que seria a consciência matriz, né, a fonte de tudo, que na religião é identificado como Deus, é que está se experimentando, vivenciando através de todas as consciências que são projetadas desse sistema, né, primordial. Então, não deixa de ser isso, né, o próprio sistema se experimentando e observando e vivenciando através de cada unidade de consciência individuada que ele mesmo projeta para ter perspectivas diferentes
de uma mesma coisa. Então, tudo é um sistema, né? Perfeitamente. Aí vem aquela coisa, Perfeitamente. somos um. O Tom, às vezes, até fala que é um ecossistema social de consciência, né? Porque a consciência se divide, permite a oportunidade da nossa existência, nos brinda com isso, né? E interage, porque ela também se brinda, porque nós somos parte dela. Então, né? É uma interação total, e essa possibilidade de se diferenciar, de se individuar, né? É que nos dá a opção de existir. Porque senão seria uma coisa só, o todo. Né? Então, isso nos dá a oportunidade de existir, interagir e observar essa criação toda que acabamos fazendo em conjunto. É claro que o todo, a consciência fundamental, tem um peso maior, porque ela é o criador original, mas a gente, cada um de nós, tem, em princípio, um poder similar e é um co-criador. E nós estamos colaborando e fazendo uma criação em conjunto. Precisamos cuidar para fazer uma criação melhor, porque às vezes a gente olha para o mundo e vê que não estamos fazendo uma criação tão boa como poderíamos, né? Mas é por aí. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Okay. No Realidades Paralelas, sobre que tem... Isso. Eu esqueci qual é o termo. Você vai usar aí o termo que o Dr. Tom usa para dizer que, por exemplo, o planeta Terra é digamos assim, um jogo, né? Jogando para a linguagem do videogame. No mundo de Minecraft, por exemplo, que eu digo porque meu filho joga Minecraft, Roblox, né? Que agora que as crianças estão gostando. Então, no mundo de Minecraft, você escolhe qual mundo você vai jogar. Aí tem o mundo do gelo, o mundo não sei da onde, da floresta, o mundo debaixo da água. Então, assim, só para deixar didático, né? Então, existem outros sistemas, já entrando no tema realidades paralelas. O planeta Terra seria o único sistema ou o todo, o sistema mais amplo de consciência, criou outros sistemas onde o que define as consciências que vão vivenciar essas realidades? Ok. Eu vou dar uma pincelada rápida, só pela física quântica, para mencionar a origem, pelo lado da ciência tradicional, e depois eu entro na explicação do Tom, que é a que você está querendo, ok? Que eu acho que é a principal, porque na verdade é o que realmente explica. Porque o que acontece? A física quântica ela veio evoluindo, com todos aqueles cientistas envolvidos, e aí em 1957, o Hugh Everett, eu anotei porque não é um nome tão conhecido para a maioria das pessoas, eu mesmo não tenho ele fixo na cabeça, porque não estou vendo constantemente, chama Hugh Everett. E em 1957, então, ele trabalhando com as fórmulas, acabou chegando à conclusão que aquelas fórmulas levavam a, vamos dizer, infinitas possibilidades, né? E que a única forma deles explicarem, porque aqui nesta realidade acabava de estar acontecendo uma delas, né? E então ele criou essa ideia, né? Não é bem uma teoria, mas é uma ideia extraída de uma série de fórmulas com que ele trabalhou, onde a possibilidade que ele aponta é que assim, existe essa nuvem de probabilidades, ela não está assim sozinha, quer dizer, é como se tudo que pudesse acontecer, acontecesse de alguma forma em algum lugar. Então, se o átomo, o elétron, pode estar aqui ou estar ali, se você pode ter ido para a direita ou para a esquerda em algum momento você foi para a direita, em algum momento você foi para a esquerda, e isso vai se dividindo, como se fosse um galho de árvore que vai abrindo, ramificando, e vai... tudo que pode acontecer está acontecendo em algum lugar. E que tudo isso existiria em paralelo, em superposição, no estado de superposição, que a gente também comentou no outro dia. Ou seja, a gente está percebendo, porque está neste nível aqui, alguma coisa, mas em uma outra vibração, alguém, ou nós mesmos, estamos percebendo uma outra coisa, um outro caminho. Então, a física quântica aponta para isso apenas como uma possibilidade em função dos cálculos matemáticos. É uma forma de explicar por que existe essa nuvem de probabilidade e por que só alguma das coisas aparecem para nós aqui na nossa realidade. Porque em cada realidade apareceu uma das outras probabilidades, se concretizou, se colapsou lá. Então, que todas se colapsam em algum lugar. Quer dizer, ou seja, você está presente no colapso de uma coisa, mas em algum outro ponto, outra coisa se colapsou e, eventualmente, talvez até um outro você, talvez, né, estivesse lá. Então, tudo isso é extrapolação, possibilidades matemáticas em função das fórmulas. Mas a física quântica, efetivamente, não constata esse local
porque ela não consegue, ela só vê este local. Então ela imagina estas coisas, mas não vai muito fundo, mesmo porque ela é materialista, como eu disse. Qualquer coisa que não exista neste mundo material, ela é não material. Ou seja, vamos dizer, então talvez seja espiritual, sei lá. Né? Eles não, então sai fora do termo aí espiritual, né? Mas na verdade é como se fosse onda, né? Uma forma de ou informação, a informação é invisível, né, Mário? Ou ela pode se tornar visível através da renderização de algo que antes era só uma informação. A renderização como você estava explicando logo no comecinho, antes de eu entrar, a materialização, as coisas aparecendo aqui como materiais, mas num formato holográfico, mais similar ao que acontece na tela do computador que você estava citando do jogo, onde quando você entra num determinado ambiente, o meu jogo que eu mais joguei antes de parar foi Doom. Não sei se alguém conhece, mas chamava de Doom. O Super Mario, ele tinha vários mundos também, né? Não, perfeito. Super Mario me representa, não tem problema. É verdade, Mário. Joguei muito na minha infância. Então, você aquilo na tela do computador, aquilo é tudo informação dentro do computador. À medida que você vai fazendo um determinado caminho com o Mario, coisas vão aparecendo e você vai vendo, vai interagindo. Mas ela só é renderizada na tela. Renderizar é transformar a informação do computador e jogar na tela, isso que é renderizar, que no nosso mundo equivaleria a materializar, se você achar que é material. Mas se você achar que é uma holografia, então você passa a poder usar o renderizar. Você não está materializando nada, você está pegando a informação num formato matemático e transformando ela em imagem holográfica. Então você está renderizando, não está materializando. Isso eu sempre insisto, porque para mim me parece mais fácil você renderizar uma informação holográfica do que você reconstruir com tijolos e cimento, como eu já comentei, não vou repetir. Então, dá uma ideia, usar a palavra renderizar, dá uma ideia de que realmente a matéria não é matéria em si, né? Exato. É uma informação holográfica que parece muito real. E aí, se você quer usar outro exemplo muito fácil, vamos falar em sonho. A pessoa, holografia, renderização, vamos lá. Um sonho é como se você estivesse vendo uma tela de cinema, ou de televisão, ou de computador, né? Ou de um jogo. Né? Você está dentro de um cenário que você mesmo, em geral, está criando. Né? É a sua mente que está te ajudando, a sua consciência está criando aquele cenário em função das suas necessidades, das suas expectativas. Você está interagindo, está andando, está discutindo, está brigando, está ficando bem, está beijando, está fazendo qualquer coisa lá. E tudo, resolveu voar, resolveu fazer um buraco no chão e sumir, resolveu. Tudo que você, lá é um outro nível de realidade virtual, que também então o sonho representa bem o que é uma realidade virtual. Quando você está no sonho, você não lembra desta parte aqui, salvo que seja um sonho lúcido. Mas quando você está lá, você não lembra. Então, para você, aquela realidade é a sua, ela funciona. Às vezes, se você quando volta para cá, olha, puxa, aquilo não tinha nem pé nem cabeça. Mas para você, naquele momento, para aquilo que você fazia, dava perfeitamente certo e funcionava. E você tem uma série de liberdades lá que aquele ambiente te permite, que aqui não é permitido, porque o ambiente funciona com muito mais regras do que um sonho, mas lá é outro nível de realidade. Um sonho é outro nível de realidade. Uma viagem fora do corpo, uma viagem astral, é outro nível de realidade, ok? E você está... Vamos dizer, você está mudando a sintonia, porque funciona segundo o tom, né? A gente costuma dizer muito que você está vibrando nesta realidade, por isso que você está percebendo ela. Se você vibrar em outra, você vai perceber outra. Mas é mais como se fosse uma sintonia de canal de TV. O canal de TV tem determinada frequência. Você está assistindo um canal, você está sintonizado numa frequência. Né? Aí você muda de canal, você muda da frequência, você começa a pegar outra banda de frequência. E você vai ver outra história lá. Então a televisão ela é perfeita nesse sentido. Você está sintonizado na frequência do sonho, você está lá percebendo outra realidade. Quando você volta para cá, rapidamente você esquece o sonho. Quando você vai para o sonho, rapidamente você esquece essa realidade. Você funciona e vamos dizer, se envolve com aquela realidade que aparece para você, porque quanto menos domínio a gente tem, mais envolvido a gente fica e aquilo parece super real para você. E é real, porque é a sua percepção. Naquele momento, o que você está percebendo, para você é real. Seja em que nível de realidade for. Acho que talvez essa associação com o sonho ajude. Ok? Ajudou muito. De qualquer forma... Ajudou bastante,
Porque fica muito fácil, e é como se fosse sintonia. Vamos imaginar que você está sonhando com uma novela, aí você muda de canal e começa a ver outra. Né? E aí muda de canal e começa a ver outra. E começa a interagir e viver ali. Você, né, assim, você não faz isso com tanta vontade, não é por sua decisão. Num sonho, a gente que não tem muito domínio ainda disso, né, a gente não muda a história, né, salvo que já esteja num sonho lúcido, aí você começa a interferir. Mas do contrário, aquilo vai acontecendo e parece a realidade, você está tomando aquilo como verdade, você não questiona, nem discute, você reage, toma decisões a respeito daquelas coisas que estão acontecendo lá. Da mesma forma que faz aqui. Né? Você não questiona aquilo para você lá é real. Então, quando você está lá, parece sólido e real. E quando você está aqui, parece sólido e real. Só que aqui tem uma continuidade, porque é muito mais firme, as regras são muito mais firmes. Então, toda vez que você sonha estar lá, quando você volta para cá, tem uma continuidade. Aí, o sonho, cada vez, em geral, cada vez é um sonho. Eu já tive sonhos contínuos, né, onde terminava num ponto, começava dele mesmo. Mas, em geral, é aleatório. Né? Não é contínuo, como aqui, que tem um enredo alinhavando tudo. Agora, voltando para a questão então, dos muitos mundos, das realidades alternativas, então, e olhando o enfoque do Tom, o enfoque do Tom é informacional, como você mesmo disse. Então, é exatamente como se fosse vamos voltar para a analogia do videogame. Você está jogando Mario Bros. Num computador, né? E no computador do lado tem, ou ligado em rede, não importa, mas alguém está jogando outro jogo qualquer. Né? The Sims, ou Doom, que eu citei antes, ou sei lá, o Minecraft, sei lá. O personagem de um jogo, ele não toma consciência do outro jogo. O ser que está aqui pode tomar consciência que alguém do lado, outro ser, está jogando outra coisa. Mas o personagem, ele só tem acesso, em geral, quanto mais mergulhado ele está, apenas aquelas informações do jogo. E um jogo não conversa com o outro. O personagem de um jogo não entra no personagem do outro. Salvo que seja o mesmo jogo jogado em rede, várias pessoas podem participar, aí fica parecido com essa nossa realidade aqui, tá? Onde nós todos temos um ambiente comum, interagimos e estamos vendo o resultado das ações uns dos outros. Jogando em rede, né? Aqui nesse... Em rede, exatamente. A nossa realidade é isso que você está falando. É como se a gente estivesse jogando em rede. Nós estamos jogando em rede, efetivamente. É a melhor associação, a melhor metáfora possível para o funcionamento da nossa realidade. Você, num jogo em rede, pode fazer uma série de coisas que você quer. Ir para a direita, para a esquerda, dar um tiro, ficar no lugar, esperar para levar um tiro e sair fora do jogo. Quer dizer, você fez várias escolhas ali. Agora, tem escolhas que você faz que interferem com os colegas que estão fazendo escolha com o personagem deles no mesmo jogo, naquele mesmo ambiente. É exatamente o que acontece, quase que ipsis literis, com a nossa realidade. Agora, então, do mesmo jeito que é possível ter vários games diferentes sendo jogado, cada game sendo um jogo de rede é outro jogo de rede é outro. Tem outras pessoas, outros seres logados, outras consciências logadas lá em outro jogo de rede, da mesma forma que nós estamos aqui. Se a gente sai deste jogo, termina o nosso pacote de experiência, acaba a nossa fase, a gente até pode ir jogar em outro jogo, ou voltar e jogar outra etapa do mesmo jogo. Mas a gente não pode se deslocar, eu estou jogando aqui e agora vou sair e jogar no outro. Não, eu loguei, eu vou jogar com aquele personagem enquanto ele estiver funcionando. Okay? É assim que mais ou menos o Tom explica o pacote de experiência ou a vida, a oportunidade de vida que a gente tem dentro dessa realidade. Mas as realidades, elas são estanques, né? Agora, claro que se você entra num estado meditativo, se desenvolve nisso, você consegue consultar e visitar, né, com a sua consciência, a sua percepção, outras dessas realidades. Isso é uma coisa que o Tom faz com frequência, fez muito. Eu ia perguntar para você, porque eu assisto muito o canal do Tom em inglês, né? Você tem alguns vídeos já com legenda em português, né? Lá no canal, no seu canal. Tem. E nesse eu gosto muito quando ele começa a contar, o Dr. Tom, sobre os mundos que ele visita, as coisas que ele vê quando ele é com a consciência, né? Estados alterados de consciência, até através dos binaurais, né? Só que hoje ele já não precisa de nada disso. Ele fala que é só botar a intenção e a consciência dele vai. Inclusive, ele fala muito que ele vê as coisas, ele não vê mais a separação entre o visível e o invisível.
tipo, quando ele está ali olhando as coisas do mundo visível, por assim dizer, ele também está identificando as coisas invisíveis, assim. E aí ele fala, inclusive eu assisto algumas palestras dele do Instituto Morrow, que é aquele instituto lá onde ele começou ele ajudou muito a desenvolver esse instituto, né? E aí lá ele fala sobre essas experiências que dizem que é fora do corpo, mas ele até diz que não é fora do corpo, porque a gente não está preso no corpo e precisa sair. Mas se você acredita que é assim, então você vai experimentar como se fosse você estivesse saindo, né? Então, assim, eu achei bem legal, porque eu não sei se uma vez foi que ele falou que foram mais de 13 mundos diferentes que ele já visitou. Algo assim que eu vi numa palestra dele, ele falando, Mário. Veja, ele fez isso repetitivamente por mais de 35, 40 anos. Então, ele começou a fazer lá nos anos 70, quando ele ajudou a montar o Instituto Monroe, o laboratório lá, e aprendeu a fazer viagem fora do corpo por contrapartida, né? Ele ajudou a montar a parte científica do laboratório, chamava Laboratórios Monroe no início. E o Robert Monroe ensinou ele a sair do corpo, né? No início era assim que chamava, porque o livro são Viagens Fora do Corpo, o livro do Robert Monroe original. E era como era conhecido, ou como viagem astral, ok? Mas ninguém sabia o que era isso. E eles se dispuseram a montar no laboratório justo para pesquisar. Começaram a pesquisar, descobriram uma série de coisas lá nos anos 70. Depois, aquilo, vamos dizer, ele encerrou as atividades ali, mas continuou pesquisando. Então, de uma forma repetitiva, fazendo dezenas de vezes experimentação para tentar ir ao mesmo lugar, ver as mesmas coisas, para poder chegar a conclusões, porque ele sempre alega que quando você vê alguma coisa uma vez só, como a realidade é estatística, acidentalmente pode acontecer qualquer coisa. E você pode tirar qualquer conclusão. Você viu uma vez, aí você tira a conclusão que você quer. Geralmente a gente diz, é isso, é aquilo, né? Às vezes vê um ser estranho, vai dizer que viu um alienígena, né? Eu não vou dizer que não viu, mas assim, você não sabe. Você viu uma vez e usou a sua memória para associar e ver o que aquilo era e classificar. Agora, e cientificamente, ele foi lá e experimentou com a consciência, fazendo experimentos, foi várias vezes a cada um desses lugares que ele descobriu, até poder extrair conclusões a respeito disso. Então ele visitou, eu arriscaria dizer que ele visitou centenas de lugares, ok? E centenas de vezes, mas, eu não sei te dizer quanto. Né, fazendo isso já está profissional. Agora, ao longo do tempo, ele perdeu a conta também, porque você imagina, são 30 e tantos anos visitando lugares diferentes. E ele não visitava, vamos dizer, por prazer, né? Ele estava determinado como um físico a descobrir e explicar como é que as coisas funcionavam, porque ele viu que aquilo era real, era útil, né? Podia trazer benefícios para as pessoas, e ele tentou extrair compreensão para poder transmitir para os outros. O esforço dele não foi para... Tanto que ele, muitas vezes você vai ver que no livro ele conta muito pouco disso. Ele conta das consequências dos estudos, dos resultados, do que é útil para você. Ele não fez o livro, na verdade, para satisfazer curiosidade, porque todos somos curiosos, né? Seria interessante saber de cada uma das histórias do que ele viu, porque ele já viu um monte, né? Agora, o importante disso é o que é útil disso para você, é o que ele sempre traz à tona. Então, ele não foca tanto nisso. Mas ele não se recusa a responder perguntas. Como você já viu lá, já teve pessoas que perguntaram sobre outras realidades. Eu tive com 2 eventos em que nós trouxemos ele para o Brasil aqui, e o que eu tive lá agora no Tennessee com ele. Ficamos uma semana, eu e minha esposa lá. E ele relatou, por exemplo, eu vou contar uma historinha curta e breve, de uma outra realidade que é muito diferente da nossa, porque ele sempre comenta que existem realidades de todos os tipos. A nossa é uma das que é mais bem regradinha, mais bem organizada, que dá mais proteção para as consciências participarem de uma forma mais tranquila, né? Existem outras muito similares à nossa, porque ela funciona bem, mas existem algumas que são muito diferentes, completamente diferentes. Você entraria nela e não reconheceria nada, não entenderia nada. Agora, dentro desse grupo que é relativamente próximo, existem algumas realidades onde ela é tão ruim, né, que o mundo, por assim dizer, chegou num ponto tão ruim, né, que os seres são totalmente egoístas e só se preocupam com a sobrevivência. Vamos dizer, talvez como se fosse algo lá no início da Idade da Caverna, sabe? Sei lá. Mesmo assim, ainda tinham as famílias, cuidavam, sei lá, dos filhos, das esposas. Então tem né? muitas melhores que o planeta Terra, olha isso. Sim, sim.
Ele comentou que esse aí não... Ficar feliz aí. Tenho certeza que existem... Não estamos tão ruins, né, Mário? Não, não, não. E não se trata de nenhum castigo e nenhum inferno, veja bem, é o que eu sempre digo. São realidades virtuais das quais as consciências podem participar, ok? Para benefício delas, para crescimento. Só vai participar lá se aquilo for adequado. Mas vale saber que existe todo tipo de coisa. Até para saber que nós não estamos tão ruins assim. Isso é o que você falou. Então ele citou o exemplo de um lugar, porque alguém fez uma pergunta específica, ele falou que ele entrou lá e ele não durou 5 minutos e acabaram com ele, né? Ele foi, vamos dizer, enviado lá para aprender alguma coisa, e como parte do processo, ele não chegou a durar 5 minutos. Ele entrou no lugar, daqui a pouco, sei lá, levou uma flechada, uma pedrada, não sei. Acabaram com ele lá. Aí ele entrou no lugar de novo, pumba, durou 15 minutos. Então, assim, ele teve que gastar algumas vidas lá para chegar num ponto onde ele entendia o que estava se passando, suficiente para sobreviver, para tentar entender o que se passava lá. Eu acho que é curioso saber disso, porque assim, às vezes a gente fica achando, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Cara, vai com calma, não está ruim não. Olha bem, procura o lado positivo, reconstrói a sua realidade, que o negócio aqui é feito com carinho, né? Para o nível que a gente está, é ideal para o nível que a gente está. E é um ambiente protegido. E mais, ninguém sofre dano. A consciência que você é, a centelha que você é, não sofre dano. Ela pode fazer escolhas boas e más, aprender e desaprender, e ela sempre terá outras oportunidades para continuar fazendo isso. Quer dizer, ela não tem uma perda de continuidade. Existe uma descontinuidade do personagem somente. O que você é, continua. Ok? E claro, com o personagem, isso é importante dizer, você vai mudar para outro personagem. Você não lembra do seu personagem anterior. Não lembra porque seria uma carga. Já imaginou lembrar de 10 mil personagens para trás, sei lá, que você talvez tenha tido, que já fez todo tipo de besteira na vida, sabe-se lá Deus o que, alguma coisa que hoje você abomina, você não tiraria a vida de ninguém hoje, né, por conta dos seus princípios. Mas sei lá, no passado, você já pode ter sido um criminoso ou um guerreiro, vai saber, né? Então assim, realmente essas coisas não importam. O que você retém é a qualidade de ser. E você entra aqui com a qualidade de ser para participar, interagir da melhor forma e sair melhor do que entrou. Esse é o nosso objetivo. Nós contribuímos para nós, como consciência, e por todo, somando mais qualidade no final da nossa experiência. Mas a gente tem livre-arbítrio. Se quiser desperdiçar e jogar fora o tempo aqui, fica à vontade. Só que o azar é seu, porque se você não está colaborando, né, com a experiência, a tendência é que a experiência fique mais difícil, não como castigo, mas para te levar a motivar a experimentar e aprender, porque o objetivo de estar aqui é aprender. É claro que a gente pode se divertir, é claro que a gente deve se divertir, é claro que a vida deve ser boa, mas dentro de um contexto. Você está aprendendo, está experimentando, está aproveitando isso, está olhando a vista. Alguém já viu um amanhecer lindo, ou um pôr do sol, ou um lago, né? Ou um filhote de animal? Meu, existem tantas coisas. O seu filho, quando nasce, né, você está prestes a acontecer isso com você. Meu, aquilo ali é inestimável. Cada respirada que dá, cada sorriso que dá para você, assim, algo impagável. E a gente está aqui para aproveitar tudo isso. E para aprender. O fundo, a linha de alinhavamento disso tudo é o aprendizado, é o crescimento. E o principal é que esta realidade, ela reúne todas as oportunidades necessárias para a gente experimentar, aprender e crescer. E essas coisas que a gente tem de curiosidade das outras e tudo mais, ela é interessante, mas ela não é o veio principal. Entendi. É claro que é bom eu constatar que existem outras realidades, porque isso me deixa mais tranquilo e acertado com dados e informações de que a realidade realmente não é apenas esta realidade aparentemente material e sólida, que eu não sou apenas o personagem. É muito bom você ter essa tranquilidade, porque, né, você respira tranquilo. Você fala, não, beleza, eu tenho o infinito para continuar aprendendo. Então, não é, às vezes, uma pequena coisa, uma pedrada, uma topada que você dá no caminho, que vai acabar com o seu dia e com a sua vida. Levanta e começa a caminhar de novo. Então, ter essa perspectiva mais ampla é importante, né? E ter essa consciência dessas outras realidades, essas outras possibilidades, é muito bacana e útil para te dar mais tranquilidade e segurança. Mas assim, no dia a dia você vai ter que ir no supermercado, vai ter que trabalhar, vai ter que tomar decisões, né? Porque faz parte das regras do jogo. Por quê? Por que as regras do jogo são assim? Porque elas nos forçam a interagir. Do contrário, a gente estaria lá naquela sala de chat,
batendo papo e não resolvendo nada. Como você já comentou, de uma parte da evolução anterior dessas consciências individuadas, que anteriormente não tinham essa oportunidade de realidade virtual para experimentar, e ficavam trocando ideia, mas não chegavam a lugar nenhum. Participando da experiência, a gente consegue sentir as coisas. Por exemplo, se eu vejo alguém sofrendo por algum motivo, eu me compadeço, eu sei o que aquilo significa. Quer dizer, eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, né, de me desenvolver, de crescer, de ir na direção do amor. Eu só vou aprender interagindo. Se eu não estiver interagindo com as pessoas, e aí o que acontece? Você tem um ambiente familiar, que é o primeiro, que você interage. Você tem uma escola, no seu passo de evolução adicional, e os colegas. E depois você tem o trabalho e os colegas. Tá? Pode ter, por exemplo, a igreja e os colegas da igreja. Vamos dizer que tem a N aí. Mas os principais, você já cobriu 90%, é a família, a escola durante um bom período e depois o trabalho, e pode manter a escola junto. Isso aí dá 90% da sua interação. Isso aí, você tem que ir no supermercado, tem que falar com o caixa, tem que entrar no açougue, tem que ir na padaria. Né? A gente está um pouco limitado disso agora, mas isso é que permite as interações com as pessoas e as oportunidades de interagir, tomar decisões, né, que sejam importantes, impactantes, e perceber o aprendizado que a gente retira disso com a causa que a gente causa de cada ação para nós e para os outros. Então, se não houvesse essa interação nesse formato, a gente aprenderia muito menos, numa velocidade muito menor. Então, isso aqui é um ambiente acelerado de aprendizado. Para a expansão das consciências que estão vivendo nele, né? Perfeito, perfeito, que é o objetivo. Quer dizer, aprender para quê? Para expandir, para crescer, para evoluir. E a direção da evolução é aquela que a gente comentou, acho que foi ontem mesmo, né? Você vem aqui do caos máximo, da confusão máxima, da entropia mais alta, né? Do egoísmo, da luta, da disputa, e vai na direção da cooperação, do amor, da organização, né? Do carinho, do cuidado. Eu acho que a nossa realidade planeta Terra, né? Você mencionou que tem realidades aí alternativas, paralelas, que tem entropia bem mais alta que a Terra, ou seja, é um caos muito maior do que o que a gente vê hoje aqui na Terra. Mas eu acho que o planeta Terra já foi bem ruim no início, né? Quando as consciências eram bem mais rústicas, não entendiam muito bem, porque a gente já viveu essa época aí de olhou para o outro, pegou, eu quero uma coisa que você tem, dá-lhe uma paulada na cabeça, matou o outro e saiu de boa, né? Existiu uma época, tanto que a gente via muito mais guerras, muito mais, tanta coisa, né? E aí a gente vai percebendo que ao longo do tempo a gente vai dizendo, isso não é legal agir assim com o próximo, né? E aí vai melhorando a sociedade. E você vê que em todos os tempos, sempre teve algumas pessoas que se destacaram, que viam um pouco mais, que ajudavam a puxar para cima, né, o nosso nível, por assim dizer, pelo exemplo e pelo que passava. Mas você tem razão, quer dizer, a consciência ela começou de uma forma muito básica, muito rústica, quase animalesca, por assim dizer, onde ela tinha que experimentar, né? Ela vai morder o do lado para ver se dói, para ver se consegue alimento, não está nem aí, é um tomando do outro. Mas assim, vai aprendendo que em grupo, talvez, né, você sobrevive melhor. Primeiro tem um grupo familiar, depois tem uma tribo, depois tem uma cidade, um estado, um país. Quer dizer, você começa a trabalhar em conjunto. Hoje, a gente nem saberia viver individualmente. Né? Quem sabe plantar trigo, colher trigo e transformar em farinha? Né? Se perguntar para nossa, sei lá quantas pessoas estão nos seguindo aí hoje, mas sei lá, 1000 pessoas, será que alguma sabe fazer isso? Será que alguma sabe ir na vaca e tirar o leite? Nós temos o que acontece? Todo esse ambiente ele nos obriga a viver em conjunto e nos dá a oportunidade de interagir o tempo todo. E é da interação que surge a aplicação da intenção e os resultados que nos levam a aprender. Um pouco por vez, sempre tentando adicionar e crescer. E sempre com livre-arbítrio. Aliás, eu acho que é interessante a gente comentar, porque na sequência, você chegou, acho que, a postar hoje aquela figura que eu pus com as bolinhas, né? Eu acho que você postou no... Postei, aham. Ok. Então, isso está na minha postagem, e está na postagem da MEI também do Stories, né? Que tem a ver com o tema seguinte. Então, isso aqui são realidades, dimensões, mundos, né? Paralelos, por assim dizer, né? Existe essa possibilidade, existe de verdade,
mas não é a física, não é o físico materialista que nos leva lá, é através da consciência, ok? Que a gente pode acessar, porque isso é informação, está na rede, toda a informação que está na rede de consciência, nós somos consciência e nós temos acesso desde que nos desenvolvamos para extrair, para sintonizar o canal da realidade certa, ok? Agora, como é que se processa a realidade? Então, a gente falou dos 3 pontos importantes que você recomendou que se anotasse, que é a percepção, a atitude e a intenção, ok? Agora nós vamos falar por que a intenção funciona aqui, né? Como é que a realidade calcula as possibilidades futuras de todo o potencial de realidade, de tudo que pode vir a existir, ok? Então, nessa figura, você vai ver que tem 3 linhas, né? Tem 3 linhas, e eu acho que eu vou... Eu não sei se... Tem 3 linhas com bolotinhas, né? Tem a primeira aqui para dentro, a segunda e a terceiro nível. De cada bolotinha sai 3 setas, que geram mais 3 bolotas, e de cada bolinha sai mais 3 setas, que geram mais 3 bolotas. Então, esse é um exemplo muito simplificado, que eu bolei baseado nas ideias do Tom ali, explicadas no livro 3, isso está explicado no livro 3, né? O livro não é uma repetição, ele é uma complementação, ele é uma história só contada em 3 partes, que no final ele te faz enxergar e entender melhor a visão ampla e o todo. Essa parte aqui das possibilidades futuras está explicada no livro 3, tem uma figura dele lá, mas eu achei que essa daqui era mais simples para entender. Então a gente tem aquela linha central com 3 pontos que vem de um só, né? E dali você, de cada um dos 3, partem para outros 3 de cada um, ok? Então eu estou supondo, vamos supor, né, nós estamos fazendo um jogo mental, igual o gato de Schrödinger, né? Onde eu tenho 3 possibilidades de decidir alguma coisa. Direita, do meio e esquerda. E aí eu escolho uma delas, ok? E depois, quando eu chego na próxima entroncamento, eu só tenho 3. Então esse é um mundo muito limitado, né, um modelinho para facilitar o entendimento, porque a gente não quer sair louco daqui. Então, a cada ponto que eu chego, eu tenho 3 opções. A cada ponto que eu chego, eu tenho 3 opções. Então é assim que, vamos supor que a realidade funciona assim. E é assim que ela funciona, só que ela funciona com muito mais opções do que essas 3, tá? Cada um tem várias opções. E a somatória de todos nós gera um conjunto de opções para o conjunto da sociedade, da realidade social, né? Da realidade comum entre nós. Então tem as decisões pessoais interferindo com o total e todos gerando. Então, mas para começar, então isso pode ser muito complicado, mas não precisa pensar nisso. Pensa nesses 3. Um ponto gera 3 possibilidades, cada novo ponto gera mais 3 possibilidades. Nós estamos nesse ponto aqui, a gente veio do ponto anterior. Tinha um ponto lá que a gente estava no momento anterior, né, antes do jogo andar, né, do programa rodar. Eu tomei uma decisão, escolhi um de 3, aí vim parar em algum lugar, ok? Eu estou aqui, vim de lá, então dos 3, só um se realizou. 3 eram potenciais. A onda colapsou para um dos caminhos e eu fiquei num ponto só. Então, vamos dizer que eu tinha 30, 30 e 30%. Vamos dizer que a chance era igual. Podia ser 90, 10 e 5, não importa, mas 30, 30 e 30, ok? Então, quando eu escolhi uma, virou 100. No momento que eu decidi e fiz, colapsou aquela decisão. Esse colapso não é só da onda para a partícula, é da decisão também. Enquanto eu estou com ela potencial, ela é probabilidade. O universo é probabilidade, é probabilístico. Então não existe esse negócio de futuro determinado, destino pré-determinado, coisa assim. Então, nasceu isso vai ser... Para isso... Pode ser, né, que a centelha da pessoa já tenha algumas coisas em mente para aquele personagem, mas não quer dizer que vai ter que ser exatamente isso. Não é nada incompatível, como a gente vai ver. Você sempre está tomando decisões que estão te levando para o momento seguinte. Então você vem para cá, quando vamos dizer, isso é tema para toda uma outra conversa, né? Mas como a gente está num outro... Se a gente tem um determinado nível de percepção, a gente tem uma participação grande na decisão do que precisa aprender. A decisão não é do que vai fazer, é do que precisa aprender. Então, olha, eu gostaria de aprender mais sobre isso, mais sobre doação, mais sobre egoísmo, não importa o que seja, eu preciso aprender mais sobre alguma coisa, algumas coisas. Eu estou simplificando aqui, essa é a explicação do Tom, tá?
E aí você está ali interagindo com alguém que te ajuda, com o sistema, e o sistema busca algum local onde aquele tipo de experiência que você vai poder passar lá, uma determinada família, um determinado local no planeta, que vai gerar a oportunidade de você aprender sobre aquilo que você quer aprender. Então, em geral, o grosso da decisão é sobre isto, ok? Não é que eu vou ser filho do fulano com a Beltrana, que eu vou estar do lado vizinho do ciclano. Isso pode até ser uma necessidade, nada é impossível, mas é uma situação excepcional. No global das coisas, você se preocupa com o aprendizado, né? Com o que você precisa aprender. E claro que num primeiro momento, se você é uma consciência muito infantil, você vai ter muito mais ajuda do sistema para te entender, porque você não se entende, e o sistema te entende, porque ele é muito maior que você. Né? E não é que ele está te forçando a nada, ele está entendendo o que você está precisando e está dando indicações quase automáticas, porque é tão básico, você é tão zerado no início, que qualquer lugar que você for, você vai aprender alguma coisa, pouco importa. Tá? Você pode ir para qualquer lado. Mas quando você evolui mais, você pode e participa dessas decisões. Então, aí... Uma interpretação rapidinha aqui. Quando o Mário usa o sistema te ajuda, ele está dizendo o todo, o sistema mais amplo, né? Que é tudo a fonte. A fonte. Isso. Então, quando o Mário usa a linguagem, o sistema percebe o nível de consciência que cada centelha tem aqui na Terra, né? E ele vai providenciando ajudas para que aquela consciência se expanda, se desenvolva e possa evoluir, porque a evolução individual de cada consciência é a evolução do todo, porque o todo o sistema, né? É todas essas consciências, né, juntas. Só traduzindo aí, Mário, porque a gente usa muito essa linguagem do todo, né? O sistema, o todo e a fonte, vamos dizer, ela está na nossa frente porque ela tem a somatória de todos os aprendizados dela mesma e de todos nós, ok? Então, ele tem uma percepção muito maior, ele ou ela, ou o sistema, ou a mãe, ou o pai, ou a fonte, como queira chamar, né? Como é um sistema criador, eu costumo associar mais a mãe do que ao pai, que parece fazer mais sentido, né? Porque o pai ajuda, mas quem cria mesmo, quem gera a vida é a mãe. Quem dá a luz, então, né? Também quem dá a luz, quem traz a luz. Então, assim, é um sistema mãe. Então, assim, é um sistema mãe, literalmente. Ele não está fazendo maldade. Ajuda todas as consciências. Principalmente ajuda aquelas que são menos desenvolvidas, por assim dizer. Agora, a nossa tendência, quando estamos muito identificados, é achar que as coisas estão sendo por benefício aqui, por prêmio ou por castigo. E não é isso. Não existe castigo. Não existe prêmio, né? O prêmio existe no sentido em que você evolui e você sai ganhando com a sua evolução porque você fica melhor, você fica mais feliz, né? Você está bem, você está colaborando na direção positiva para você mesmo e para o todo, né? Agora, o aprendizado é sempre o seguinte, você bateu com a cabeça, acertou ou errou, e você aprendeu alguma coisa, ponto, né? Não é que foi ruim ou foi mal. E ninguém está sendo mal por fazer você passar por determinada coisa ou outra. E na maior parte dos casos, você participou dessa decisão. Né? Olha, eu quero aprender sobre isso. Olha, eu quero, sabe, sei lá, qualquer coisa. Né? Eu estou precisando mais aprender sobre isso, crescer sobre isso. Você vai ter oportunidade de passar por uma situação onde aquilo se aprende. Então, qualquer situação, as pessoas ali envolvidas têm oportunidades de aprendizado. Para nós que estamos de fora, às vezes é difícil imaginar o que aquela pessoa pode estar fazendo ali, aprendendo ali. E, além de tudo, também está colaborando, como é uma sociedade, como é um sistema social, né? Está colaborando para o nosso crescimento também, porque a gente está convivendo com aquela pessoa, com o problema dela, com as facilidades dela, com a ajuda dela, que nos dá, com a nossa ajuda a eles. Então, toda essa interação está servindo sempre para a pessoa e para os outros em volta dela. Tá? Então, a gente sempre influencia os outros. Agora, voltando à questão daqueles 3 pontos, né? Então, como é que a realidade funciona? O sistema mais amplo, a fonte, o ser, a mãe, né, ele tem um potencial enorme de cálculo, de poder calcular para frente, com base na qualidade que nós temos hoje, quais vão ser as nossas decisões. Então, o que ele faz? Em qualquer momento, desde o início do Big Bang digital, quando tudo começou nessa realidade virtual, né, nessa escola de experiência, ele consegue calcular para frente quais são as possibilidades que existem, as escolhas possíveis,
e quais as probabilidades com que ela ocorram. Algumas 90%, algumas 10%, algumas 0,1%, né? Tem de tudo aqui. Então ele calcula para frente todas as possibilidades e probabilidades, inclusive do que a gente vai decidir para cada coisa que possa aparecer e se apresentar para nós na nossa frente. Tá? E ele guarda tudo isso no sistema dele. Né? Ele é um sistema e ele guarda, é uma informação que fica lá registrada. Então, a cada passo que a gente dá e toma uma decisão, ele recalcula tudo de novo, milissegundo a milissegundo, anos para frente. Tá? Então, desde que os tempos começaram, tudo que foi calculado para frente está disponível. E algumas coisas foram escolhidas e outras não. Mesmo as que não foram escolhidas, não são descartadas. Elas são aprendizado e elas ficam guardadas no sistema. Isso é o universo de todas as possibilidades, ou o reino de todas as possibilidades. E você encontra literaturas antigas que chamam esse banco de dados do sistema, com todas essas realidades possíveis, de registros acásticos. Muitos conhecem isso como registro. O Tom chama isso de banco de dados do sistema maior de consciência, tá? Ou da fonte, como você queira. A fonte, ela tem tudo guardado, tudo que é útil está guardado, e o que não possa não ser útil, não adianta guardar. Mas, assim, a maioria de tudo que foi calculado está lá. Então, todas as possibilidades, aquela real que veio acontecendo desde lá de trás do Big Bang, está lá no histórico, e todas as outras linhas paralelas também estão disponíveis. E daqui do nosso ponto que nós estamos para frente, tudo está calculado. Então, o futuro não é determinado. É o que você estava perguntando antes. Mas é calculável e está calculado e está disponível no banco de dados do sistema. A cada opção de trade. Se tivesse sido. Tem Isso. Que foi, tem as verdades que poderiam ter sido, você pode visitá-las, assim como você também pode visitar as oportunidades futuras do que possa vir a ser. Então, a gente tem todo esse, vamos dizer, não importa, vamos no primeiro momento esquecer o passado, porque o que importa é daqui para frente, para cada um de nós, que é o que a gente vai viver. Então a gente tem possibilidades para frente, como você disse, e cada uma tem maior ou menor probabilidade da gente ir por um caminho ou por outro. E o sistema conhece a nossa qualidade, nós somos parte do sistema, e ele vai fazendo esses cálculos para frente, mas ele não te obriga a ir nem por um lado, nem pelo outro. Ele usa as probabilidades para calcular a probabilidade de cada possibilidade e deixar o caminho aberto. Ok? Quando alguém faz uma previsão do futuro, isso não era parte do tema aqui, mas o que a pessoa está fazendo? Tudo fica muito simples em MyBigTom. O cara não está consultando a bola de cristal, não está consultando as cartas de tarô. Isso aí são instrumentos que ele está usando para acessar uma habilidade interna de acessar consciência com consciência, buscando no banco de dados, informação sobre possibilidades futuras. Se ele souber consultar direito, porque você precisa saber consultar, porque você perguntar sobre as possibilidades futuras, existem infinitas. Né? Pode ser qualquer coisa, mas qual que realmente está provável de ocorrer e quando? Então tem que fazer a pergunta correta, tem que ter a habilidade de transitar nessa enormidade de dados e buscar informação de qual é o futuro mais provável para determinada situação, se vai ser esse ou se vai ser aquele. Você consegue, olha, eu quero... Para este assunto, eu quero saber qual é a maior probabilidade de ocorrência daqui a um mês. Isso vai, né? Quanto mais específico você for, melhor a resposta que você consegue do sistema, porque se você não é claro, ele te responde. A primeira coisa que surgir se perguntar ruim para o Google, o Tom sempre usa esse exemplo. Pergunta para ter uma resposta clara, né? Cada coisa que você pergunta do Google, vem milhares de respostas. Então, às vezes você não faz a pergunta de um jeito ruim, vem um monte de coisa de lixo. Aí você refina a pergunta, diminui, vem mais específico. Aí com o que você vê, você põe mais uma palavra-chave lá, você vai reduzindo a questão, ok? Então, agora, isso é você saber o que está fazendo. É que nem trabalhar com o Google dentro do sistema de consciência, solicitando informação com a sua intenção de ser, ok? É exatamente com isso que você trabalha lá. Você solicita informação, banco de dados, né? Eu preciso disso e por algum motivo bom, de preferência, né? Que não seja para pegar os números da lota, porque senão ele vai te dar os números... Isso foi uma coisa bem legal que você falou, porque assim, o sistema, quando você usa o termo sistema, só lembrando, gente, é a linguagem para se referir ao todo, à fonte que originou tudo e que se transformou em tudo que é e que está se experimentando através de cada consciência. Então, o sistema, a fonte, o todo... ele ajuda, né, as consciências, porque ele quer que
todo mundo evolua, expanda, porque a expansão do indivíduo é a expansão do todo. Porém, ele ajuda, mas depende se isso ele percebe, ele ou ela, né? Porque você falou, eu acho que é os dois, né? Mas é como você falou, tem mais uma coisa de mãe, você vê mais como mãe. Então, assim, essa fonte, ela vai pensar assim, isso vai ser útil para a expansão da consciência dessa pessoa ou só vai envaidecê-la? Vai aumentar o ego dela ou vai realmente crescer a expansão dela? Então, eu não vou sair por aí voando no mundo astral, conhecendo igual o Dr. Tom Campbell fez, porque eu quero dizer que eu sou espiritual. Mas o Dr. Tom Campbell fez todas essas experimentações porque ele estava como um cientista querendo descobrir como funciona a realidade para poder melhorar, expandir a consciência coletiva, né? Uma forma de evolução, um experimento, uma pesquisa científica a nível extracorpóreo, né? O que ele estava fazendo. Então, era de toda pesquisa científica, quando você vai para um laboratório, você está fazendo aquilo pelo bem da humanidade, para descobrir a cura de uma doença, uma vacina, algo assim do tipo, né? Então, essa era a intenção dele. Então, quando a nossa intenção é a expansão, o sistema nos ajuda. Mas quando a intenção é deixa eu ser mais espiritual que os outros, aí não tem ajuda, né, Mário? É o que ele fala, né? Ele brinca com isso exatamente dessa forma que você está falando. O sistema não está afim de ficar perdendo tempo. O sistema não está aí para perder tempo. O sistema está aí para gerar evolução, buscar ele mesmo, a evolução dele e suportar nós todos na busca dessa evolução. Esse é o principal objetivo dele, o crescimento, a expansão da consciência, a melhora da qualidade da consciência, a melhora do ser, a melhora da alma, né? Como você queira chamar, do espírito, né? Cada um chama de um jeito e cada um vai entender de um jeito. Por isso que o Tom usa essas palavras que não são nenhuma comum, para que as pessoas entendam de uma forma diferenciada, sem carregar as crenças. Mas o objetivo é esse de crescimento. E se você está fazendo as coisas o teu objetivo é fundamental, a tua intenção. Lembra que eu estava comentando sobre a intenção? Foi o ponto que ficou faltando. A intenção é chave. É a sua intenção que faz essas buscas de informação, é que a sua intenção que ajuda você a tomar suas decisões, né? Se você estiver conectado, se você estiver tomando no desligado, no automático, apertou o botão do automático, aí você está fazendo qualquer coisa, se sujeitando a qualquer coisa aleatória, né? E talvez não vá aprender absolutamente nada com isso. Mas se você está usando a intenção... Se você está usando a intenção, é uma pergunta que fizeram aqui. Qual a diferença entre intenção e observação? Porque a gente falou do observador, lá no experimento da dupla fenda, e agora a gente está falando da intenção como um fator determinante para os futuros prováveis. A intenção é aquilo que você, como ser... Isso é a definição que o Tom dá para a intenção, não é a intenção do dicionário, né? É a intenção, é o que movimenta o ser a ir numa direção ou na outra. Ele intenciona algo e caminha nessa direção. Então, ele, por intencionar algo, toma determinada decisão. Você toma determinada decisão porque, no fundo, existe alguma intenção, ok? Então, você pode associar isso um pouco com a vontade, né? Não é vontade de tomar sorvete, né? Não é nada disso. É a vontade sua. Porque o seu ser não precisa de sorvete, né? Ele pode ter a vontade de tomar, que você tome um sorvete para experimentar o sabor e a sensação que aquilo causa, se aquilo for útil para o crescimento dele. Mas ele intenciona que você continue sobrevivendo, se alimentando, para poder passar por experiências, né? Então, não vamos, assim, não é intenção, não é atenção, né? A gente também falou de atenção. Atenção é o que é você estar atento para algo e aquilo que ajuda a crescer o seu foco sobre alguma coisa. A gente solicitou e sugeriu, fique atento para o positivo. Atento para o positivo, para perceber mais o positivo e ampliar o tamanho do positivo com esse foco da atenção. Então, a intenção é o motor interno que te direciona a fazer certas coisas ou outras coisas, ok? A partir do seu nível de ser, ok? Agora, a questão do colapso de onda, ele ocorre mais por conta de atenção do que de intenção, né? Porque é um experimento e aquilo está se comportando como onda de probabilidade e não como matéria pontual. E aí, à medida que você foca a sua atenção e mede
ele passa a se comportar de uma forma diferente, ok? Gera um colapso e a onda passa a ser partícula, ok? Aí foi a sua atenção e observação, né? A atenção está mais perto de observação, foi isso que você fez. Agora, você está se observando a si mesmo a partir do seu nível de ser. Quando eu estou falando aqui, falando com você, eu estou vendo que estou vendo você, estou vendo que estou me vendo, estou ouvindo o que você diz, estou ouvindo o que eu falo, estou vendo, estou observando o que eu estou pensando, né? E tudo mais. Então, quem observa é o ser, tá? Ele está aqui atrás. O ser que eu sou, a centelha. Né? Aqui atrás, formas de dizer. Né? Ele Então, está o vendo... observador, até estou lembrando aqui do que alguns gurus falam, né? Inclusive o Eckhart Tolle fala muito, ele usa muito esse termo que você está usando, o ser, com letra maiúscula. Ele usa esse termo muito quando ele quer se referir. Ele não usa alma, espírito nem centelha, ele usa o ser, né? Ele fala no nível de ser, no nível do ser, né? E no nível do ego. Ele fala, o nível do ego seria a nossa percepção do avatar aqui, percepção humana, né? E o nível do ser seria o nível da centelha aí, da unidade de consciência. Mário, eu vou ler algumas perguntas aqui, aí você responde e a gente vai vendo o que dá para... Porque o tema está rendendo. Tem perguntas aqui que eu estou me coçando para responder, mas o nosso tempo, gente, infelizmente não vai dar para responder todas, né? Então, uma pergunta que eu achei bem interessante, que mais de uma pessoa fez aqui, porque você estava falando dos registros acásticos, né? Que é um termo que é utilizado, né, na espiritualidade, só que no My Big Toll, a grande teoria de tudo, do Dr. Tom Campbell, ele usa o termo banco de dados, né? Aonde está, no banco de dados, armazenadas as informações, tanto do passado, das coisas que ocorreram, quanto dos futuros prováveis. O que seria ser, né? Está lá também armazenado. O que teria acontecido se a decisão tivesse sido diferente ou coisa e tal. E até me lembrei, Mário, do filme Efeito Borboleta. Não sei se você já assistiu, com a Ashton Kutcher. É um filme um pouco antigo, dos anos, acho que 2000, Efeito Borboleta, que é exatamente o que ele faz. Ele vai mudando uma intenção e muda o futuro provável, e até que ele vira uma bagunça a vida dele, né? Então, assim, me lembrou esse filme aí, Os Futuros Prováveis. E a pergunta do pessoal é o seguinte, como que se acessa esse banco de dados ou esses registros acásticos? Você mencionou aí pessoas que usam o tarô, a mediunidade, enfim, pessoas que têm esses acessos, assim, né? Tem pessoas que têm facilidade. Banco de dados, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, eventualmente pode ser pelo seu grau de evolução, inclusive de vidas anteriores, até chegar no ponto. Você sempre que está aqui, lembre-se o seguinte, eu não sou apenas o resultado dos 60 anos de experiência que eu tive praticando aqui as coisas. Eu sou resultado dos 600 ou dos 6.000, eu não tenho ideia, né? Nem um pouco me interessa. Mas eu sou a somatória da evolução que eu, ser, consegui, passando por todos os pacotes de experiência que passei, ok? Então, tem gente que já passou por 1.000, por 10.000, e tem gente que é o primeiro. Vamos a grosso modo. Então, é de se supor que algumas pessoas tenham mais facilidade de acesso do que outras, porque, primeiro, que pode ser o caminho delas, né? Porque pode ser algo que elas precisam aprender, né? Antes de vir para cá, ou pode ser algo que seja útil para elas ajudarem aos outros a aprender. Tem N motivos para você ter isso mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Então, isso é porque que uns são mais ou menos desenvolvidos. Agora, nada impede que qualquer um se esforce para desenvolver essa habilidade. Agora, ela não é crítica para a sua evolução, tá? Ela não é fundamental, tá? Mas ela pode ser útil para a sua vida prática, eventualmente. Agora, ela está ligada com o grau de habilidade e de desenvolvimento que você consegue ter, né? Agora, como é que você acessa isso? É por isso que a gente recomenda sempre, né? E o Tom recomenda isso no livro dele, nas palestras dele. Você tem que estar fazendo as coisas a partir do seu nível de ser. Então, a primeira coisa é você se identificar mais com quem você é e se desidentificar mais do personagem, né? Então, você sempre vai ter o personagem, enquanto você estiver nesta pacote de experiência, nesta vida, você vai estar sempre conectado com o personagem, é através dele que você atua aqui. Não é de uma forma mágica, é através... Você está logado no personagem. Agora,
Quanto mais você acha que é o personagem, mais longe de conseguir qualquer desses efeitos você está. Né? E mesmo que você diga, agora eu sei que eu não sou, mas se for só mental, não resolveu. Então, assim, você tem que chegar à conclusão, parar, refletir, olhar para trás, ver que experiências mostraram para você ao longo da sua vida que você realmente não é apenas esse corpo, não é apenas esse RG, né? Esse nome, esse CPF. Né? E isso é que vai te ajudar. A fórmula recomendada, voltando ao fio da meada, é sempre a questão da meditação. E não é uma meditação com nenhum cunho espiritual aqui. Ela não deixa de ser, porque a sua evolução ela acaba sendo da consciência, ela é uma evolução espiritual. Mas não é por conta de nenhum espiritualismo que eu estou falando isso. É por conta do ponto prático da consciência. Como é que você vai entrar com a sua consciência se você não consegue nem mudar de canal? Né? O Pedro, de uma escola que eu estudo aqui à noite, o Núcleo, ele costuma falar o seguinte, ele faz essa associação. Imagina que você ganhou um rádio fantástico que consegue captar qualquer rádio do mundo online, naquele momento, né, como se fosse uma internet moderna, mas que ele muda de canal por conta própria. Então ele está aqui tocando alguma coisa da Rússia, de repente ele muda para o Paquistão, de repente ele vai para a Índia, vai para a Argentina, e a cada, sei lá, 5, 10 minutos ou aleatoriamente ele muda de canal. Para que esse rádio serve para você? Por mais fantástico que ele seja, para nada. Então, eu lamento informar, mas a maioria de todos nós, essa é a mente que a gente tem hoje. Ela não serve para muita coisa, exceto talvez alguma coisa do dia a dia, ali, de pregar um prego, de fazer um pão, mas assim, para o desenvolvimento do ser, ela é muito fraca, porque ela pensa qualquer coisa. E assim, além do mais, a gente pensa que a gente está pensando pensamentos nossos, mas os pensamentos estão flutuando por aí na rede. Né? E a gente está associado com pessoas e com ideias, e às vezes está vindo coisa para sua mente que nem sua é, e você nem sabe disso, nem percebe. Então, a principal parte disso, do esforço de meditação, é dominar a mente, ok? Para você poder silenciá-la. Quando você consegue relaxar, entrar em ondas teta, lá, 4 Hz, ficar lá por um período, e parar aquele fluxo de pensamento incessante, ou fazê-lo de tal forma que ele fica lá no fundo e sai fora do seu centro, você, quando está ali, você está focalizando em quem você realmente é, o ser, a centelha. E é esse ser, essa centelha, que consegue fazer essas coisas, que consegue ter uma intenção, que consegue fazer um acesso. Agora, não adianta você ser ansioso e querer dar um passo maior que a perna. Eu quero entrar no banco de dados. Boa sorte. Alguma coisa você vai conseguir. A gente comentou aqui, né, Mari, sobre o sistema que é a fonte, né, o todo, nos ajudar, inclusive Sim. a acessar esses registros. Mas tudo vai depender se a sua intenção, se aquilo vai ser útil para a sua expansão, ou se você quer só por curiosidade, ou só para ser... Porque, assim, naturalmente as pessoas veem essas outras pessoas que conseguem fazer esses contatos aí, extrafísicos, como pessoas especiais, acima das outras e tal. Então, tem todo esse estereótipo aí. E eu entendo assim, sabe, Mari, que não é difícil fazer esses acessos, desde que você tenha a intenção, uma intenção genuína no nível de ser, no nível da centelha, e que aquilo vai te ajudar a expandir em alguma coisa. Não porque você quer ficar narrando que você fez isso e fez aquilo. Né? Contar vantagem, não porque você quer contar vantagem. Exato. A intenção tem que ser boa. A gente consegue ouvir a resposta. Então, assim, como eu faço, né? Se ajudar aí o pessoal também. Como eu faço? Eu coloco a intenção do que eu quero saber, né? E eu explico por que aquilo é importante para mim. Como que aquilo pode me ajudar a compreender melhor. E eu sempre coloco assim eu tento colocar muita humildade na minha intenção quando eu estou falando com a minha centelha, né? Ou com um todo, com um sistema. Eu Sinceridade. Falo, olha, sinceridade, perfeito. Eu digo assim, olha, eu gostaria de saber disso, porque... Por que eu gostaria de saber disso? Porque isso tá me travando, não saber disso está me travando de alguma forma e eu quero libertar o meu coração dessa situação. Como você pode me ajudar? E aí me lembra um pouco barras de Access, que a gente
pergunta para o universo. Universo, como eu posso ter mais disso? Universo, como que isso, entendeu? É uma intenção de sinceridade. Não de As perguntas da barra de para Axis você são rebater excelentes. outra pessoa. Não, eu vou saber e eu vou rebater essa outra doutrina, essa pessoa que está falando para combater, para ser um guerreiro que quer combater a opinião do outro. Aí você não consegue ajuda do sistema se você tiver com essas intenções. É assim, quanto mais puro você for, não importa em que estágio você está, mais real você for, honesto consigo mesmo sobre o que você quer e por quê, o sistema não está aí para te julgar. É o que você falou, sinceridade tem que partir do coração, do centro, do núcleo. Seja lá do que pé de evolutivo você esteja. O que eu estava citando é que tem pessoas que são mais sensitivas, mais sensíveis, têm mais facilidade, tem pessoas que são médiums, né? Ser médium o que é? É você ter acesso fácil a isso. Você nem sabe o que você está acessando e você faz com a intuição, com o coração e acabou-se. Ou você usa um tarô, ou você usa isso, ou você usa aquilo. Tem um monte de gente dizendo que usa e é falso, não sabe nem o que está fazendo. Agora, tem um monte de gente que está usando de forma honesta, sincera consigo mesmo, por bons motivos, e está conseguindo atender. Só que o que o Tom faz é explicar o que é que você está acessando. Você está acessando o banco de dados de possibilidades e potenciais futuros. E fizer isso com sinceridade a partir do seu centro, realmente com aquela vontade, não, eu quero, eu preciso, por causa disso, é um bom motivo, você vai causar um bem para você e para o ambiente seu, para as pessoas em volta ou para alguém específico. É por isso que eu sinto outra coisa. Toda vez que eu estou fazendo algo que talvez seja para mim, eu tenho dúvidas. Às vezes eu fico naquela dúvida, será que eu estou sendo egoísta? Né? Então, assim, para mim, às vezes é mais fácil conseguir um efeito quando eu estou pensando para o outro, porque para o outro eu tenho certeza que eu estou sendo, vamos dizer, sincero e não egoísta. Então, assim, eu tenho muito mais facilidade. Né? Para o outro, então deixa eu pensar alguma coisa para o outro, né? Vamos dizer assim. É mais fácil para mim, né? Assim, dentro da dificuldade evolutiva que eu estou. Porque sempre você fica, se você ficar com dúvida, a dúvida acaba atrapalhando o processo, né? Então você tem que fazer com naturalidade, com sinceridade, com honestidade, do seu coração, do seu centro. Esse é o caminho. O que eu estava comentando também da meditação é porque assim, eu venho sempre do lado, lembrem-se que eu venho do lado racional, eu tenho um fundamento aí de engenharia e tudo mais. Para mim tudo era material e tudo era racional. E se eu não tiver a minha cabeça funcionava a mil e acabava comigo. Tem muita gente que não tem esse problema. Aí acabou, você está tranquilo. Então, assim, eu que estou dando conselho por conta da minha experiência de ter que esvaziar a cabeça, né, para poder conectar comigo mesmo. Mas você falou tudo, esse é outro caminho. A sinceridade total, a boa intenção nisso, te faz abrir uma porta direta. E você não precisa saber o que você está fazendo. Quer dizer, o fato da gente saber o que estamos fazendo e que isso é possível, torna mais crível e mais real para você e mais fácil, né? Para até você não pensar que, olha, alguma magia negra. Não, não tem nada disso. Cara, não tem nada de... o sistema interage com você, a mãe, o pai, a fonte, ela quer o seu bem e tudo que for para o seu benefício e dos outros em volta para a evolução, ela vai tentar ajudar a que isso ocorra e tentar colaborar com você. Só que, é aquilo que eu estava comentando, é como consultar o Google nesse aspecto. Quando você entra para buscar algo no banco de dados, você tem que ser a sua intenção com maior clareza possível do que exatamente você quer, para que o sistema não se confunda no meio do bilhão de informações que ele tem lá e te traga algo que não te interessa. Outra coisa que a gente acabou não falando e comento antes de... A gente não falou sobre a intenção interferindo no acontecimento futuro, porque a gente acabou comentando sobre prever o futuro. Né? Tá bom. Pode falar, então. Ficou faltando isso para completar a ideia de hoje. Você usa a intenção, como a gente falou, para tomar as suas decisões e dar os pequenos passinhos à frente que vai te levar ao futuro, ok? Mas você também pode, o terceiro meio, né? É a percepção, a atitude sobre as coisas e a intenção. A intenção, ela pode fazer o quê? Já que todas as coisas futuras estão calculadas e tem uma probabilidade atribuída de acontecer, né? Vai ver que ela vai acontecer com 1%, com 10%, com 20%, tá lá, em função da situação normal. Aí você quer acelerar aquilo, quer garantir que algo ocorra. Então, por algum motivo de preferência honesto, bom e sincero, né? Mas você vai intencionar que quando você quer que algo aconteça, quando você está tentando materializar, mentalizar, visualizar, fazer uma tela mental, né? Você está tentando renderizar, fazer com que algo aconteça, o que você está fazendo, o mecanismo por trás disso é, com a sua intenção, você está subindo a probabilidade de que determinado acontecimento futuro aconteça com mais força,
ou mais perto, né? Porque ele está previsto, vamos dizer, tem 10% de acontecer amanhã, 100% de acontecer daqui a um ano, mas você quer que aconteça em um mês. Então você começa a puxar, a aumentar a probabilidade em determinado momento que algo aconteça. Porque a sua intenção está focada, está visualizando, você está buscando aquilo, sinceramente, a partir do seu ser, e o universo ajuda a colaborar em contrapartida, né? A fonte, e essa probabilidade sobe, entendeu? Então, você pode mudar completamente de uma para outra, ou se tem duas que estão lá 50-50, fazer com que uma suba mais do que outra, quer dizer, você não precisa saber disso. Eu só estou explicando porque faz parte da parte, porque o Tom fala, se você for habilidoso e específico, perguntar qual é a probabilidade de que tal coisa aconteça em tal tempo, né, o sistema vai te dizer, 70%. Entendeu? O sistema tem a probabilidade calculada, mas você não precisa saber de nada disso. Você, quando está tentando colapsar um acontecimento, materializar ou renderizar, você está aumentando com o seu foco de intenção a probabilidade de que aquilo ocorra. Esse é o mecanismo, é o terceiro mecanismo de influência da realidade. Ok? Então, a intenção, conforme a gente falou aqui, né? Possibilidade e probabilidades são coisas parecidas, mas são diferentes, né? Tudo é possível, mas nem tudo é provável. O que faz uma coisa ser mais provável do que outra, ou seja, mais possível do que outra, mais provável, é a intenção. Então, conforme eu aumento a minha intenção a respeito de um futuro provável, eu aumento a probabilidade daquele futuro provável, o qual eu estou intencionando de acontecer, né? Você mencionou algo, Mário, que quando você põe a sua intenção em algo e que para você o que facilita da sua intenção ficar forte e dá mais probabilidade àquele futuro provável que você deseja renderizar, né? Quando você pensa assim, eu quero isso não só para o meu benefício, mas de outras também. Então, essa é uma das formas que você percebeu que na sua consciência ali te ajuda a... E eu acho que todos nós temos um pouco disso de, tipo, quando eu sei que algo não é só para mim, que vai ser um benefício para mim também, mas que é um benefício também para o outro, aí a minha intenção fica mais genuína, mais forte, eu fico mais certa daquilo que eu quero, né? Porque eu sei que é algo bom, algo que não vai ser só para mim, que vai ser bom para outras pessoas. Eu vou te dizer um exemplo. Eu tive aquela... E não quer dizer que uma coisa esteja desassociada da outra. É que para mim é mais fácil. A pessoa pode ter uma atitude de querer algo para si que não seja uma atitude egoísta, porque também não está impactando nada de negativo para ninguém. Ok? Eu não estou dizendo que a pessoa só precisa querer ou deve querer coisa para os outros. O que eu estou dizendo é que assim... Eu, quando estou pensando em algo que é um benefício grande para mim, às vezes eu fico naquela dúvida se aquilo é o correto, é o melhor a fazer ou não. E quando há dúvida, você não tem força para fazer coisas acontecerem quando tem dúvida. A dúvida, ela quebra qualquer coisa. Você tem que ter aquele foco, com aquela intenção, né, firme, como um laser. Né? E aí, quer dizer, quando você não tem dúvidas, pum, vai lá e queima a intenção colapsa. Porque você não Exatamente. será... Agora, você veja, isso não são para coisas apenas, vamos dizer, que algo apareça aqui. Eu volto no exemplo do livro, por exemplo. Né? Eu vi o livro do Tom, comecei a ficar encantado. Quer dizer, eu primeiro vi um vídeo, e aí eu fui ver o livro, aí comecei a ler, e eu não tinha lido uns 4, 5 capítulos. Eu falei, nossa, preciso traduzir isso aqui, isso é maravilhoso. Não tá, verifiquei que não estava traduzido. Alguém precisa traduzir isso aqui, eu vou fazer isso de qualquer jeito. Naquele momento, a minha intenção foi, eu vou fazer isso de qualquer jeito. Eu nem perguntei por quê, nem para quem, nem tive dúvida. Eu vou fazer isso aqui de um jeito ou de outro, com autorização ou sem autorização. Mas depois eu falei assim, bom, depois que eu tinha decidido isso, bom, é isso que determinou o despacho para a coisa acontecer. Entendeu? Agora, eu parei e pensei, bom, antes de eu sair lutando, batendo a cabeça na parede, eu vou consultar, e de repente ele me autoriza. Procurei, entrei em contato, acabei achando o e-mail dele, me passaram, entrei em contato e me autorizaram. Ponto. Aí, bom, aí começa o trabalho, começa a traduzir, um capítulo, outro capítulo, apareceu mais uma pessoa para me ajudar, começamos a trabalhar em conjunto, nos sincronizamos, fomos, fizemos, traduzimos, revisei, procurei, bom, não importa. Mas assim, o
momento em que isso se configurou foi naquele momento onde eu tive uma clareza que eu ia fazer aquilo, apenas para dar mais um exemplo, ok? E não é uma aquisição disso, ou um benefício daquilo, não. E aí entra também um outro ponto. Depois, você olhando para a coisa, você começa a ver, não, era algo, porque quando que eu tive aquilo? Eu falei assim, meu, eu podia ler aquilo, eu não precisava traduzir. Eu li em inglês, pronto. E eu quis ler, porque assim, eu achei que aquilo era tão bom que outras pessoas precisavam ter acesso àquilo. E aí Você foi o que eu estou usou os três dizendo. passos aí, né, Mário? Você Então, teve ali a intenção. Desculpa, qual foi o primeiro mesmo? Até agora eu já. então, eu tive a A intenção, percepção de que o eu tive negócio era bom. aquela vontade enorme de traduzir aquilo, porque eu falei, as pessoas precisam ter acesso a isso. Né? Em inglês, ninguém vai ler isso aqui no Brasil. É muito bom para as pessoas não terem acesso. E aí, eu falei, vou fazer. E aí, também, é o que você falou, larguei da parte da intenção, e aí fui para a parte prática de ver quais eram os passos, porque tinham atividades físicas que tinham que ocorrer. O livro não ia aparecer traduzido na minha frente, impresso, né? Tem certas coisas que se eu estou disposto e quero traduzir, né? Então eu vou ter que traduzir. Foi o que eu desejei. E aí eu consegui. É Né? verdade. Olha aí, você teve determinação na sua intenção. Então, quanto mais determinada, mais certa, mais, digamos assim, específica é a intenção, mais forte, mais aquela intenção aumenta a probabilidade daquele futuro provável acontecer, né? E é o que você falou. E O o primeiro passo passado foi também ter está no registro. O primeiro passo foi ter aquela intenção clara e nítida. Ponto. Aquilo era eu. Não era o personagem. Era eu. Eu estou junto. Não estou separado do personagem. Mas eu queria fazer aquilo. E queria fazer por um bom motivo, como você falou. Né? Não era por um motivo egoísta. Né? Então, assim, é por isso que eu te falo que, para mim, eu sempre tenho mais facilidade de algo. Aí o que eu queria? Eu queria traduzir. Tá bom. Também consegui. Fiquei 2 anos traduzindo a coisa. Né? Então, e foi gostoso, foi delicioso, foi maravilhoso, tudo bem. Mas deu trabalho, eu trabalhei de noite, sábado, fim de semana, férias, né? A família colaborou, graças a Deus. E também tem Mas, aqui a Sim Sanu tá falando aqui que uma coisa bem legal, ela tá falando do bem-estar, né? Porque não adianta eu dizer assim, eu vou me martirizar, me sacrificar por todos, e eu nem tô com aquilo não. Você tem que unir o bem-estar, no caso, você lê o livro, você disse que bem-estar, que expansão de consciência, que bem esse livro me fez tão bem que eu vou me sentir melhor ainda traduzindo ele, né? Então, você une as duas coisas, né? O seu bem-estar, fazendo aquilo com alegria, né? E com a compaixão também, para ajudar o próximo. Então, você une as duas coisas. A balança fica ali equilibrada, né? Porque não valeria a pena você falar, deixa eu fazer isso aqui porque, né? Não, você põe o seu bem-estar também, isso ajuda a sua intenção a ficar mais forte. Seria isso, né, Mário? isso também, sem dúvida isso, é isso tudo. E aí o que eu disse, o que eu falo, naquele primeiro momento eu tive aquele negócio e larguei, né? Deixei, soltei, como queira chamar. E fui cuidar da parte prática, porque eu sou uma pessoa também prática e essa tarefa exigia passos práticos. Então, nada impede que você complemente as coisas. E tem casos em que se você não complementar, não vai acontecer. A não ser que talvez, de repente, aparecesse alguém que traduziu, mas como eu desejei que eu, né, traduzisse e pudesse disponibilizar aquilo, eu decidi estar envolvido no processo. E aí foi por esse caminho. Mas poderia ter sido qualquer outro. Isso é apenas um exemplo, né, para as pessoas terem uma percepção de como essas coisas são. Né? E se você acreditar que você não pode, você pode ter certeza que você não pode. Né? Então, assim, sabe, como é que eu estava aqui, eu não conhecia o autor, não sabia se ele estava vivo, não sabia se ele existia, se ele era simpático, se ele era agradável, se ele ia me aceitar, se ele ia topar, se não ia. Outra coisa, eu não sou um editor, não sou um tradutor por profissão, né? Então, e no final, mas aquela determinação, eu entrei em contato com ele e ele, não, pode fazer. Que legal. Mário, olha, essa nossa live ficou bem longa, né? Temos 2 partes dela aí, mas foi muito legal essa nossa semana quântica. E só para a gente concluir aqui, né?
Não sei se ficou faltando ainda alguma parte da conclusão do assunto, né? Mas só para concluir aqui para o pessoal, que eu estou vendo aqui as interações, os comentários, muita gente dizendo que você é uma simpatia, Mari, que gostou da nossa dupla aqui, a dupla MMC. Gostaram muito Sinergia! É isso mesmo. E passa rápido mesmo. Olha, o meu marido fica até aqui dizendo, mas vocês estão demorando muito. Mas é porque fica tão gostoso esse papo, né? E tinha mais coisa que eu queria comentar também. A gente sempre quer comentar mais alguma coisa, né? Mas nosso tema aqui tá... Mas se você gosta da nossa dupla aqui, MMs, a gente fez um evento juntos, que é o evento O Despertar, né? Lá em São Paulo. E foi uma energia muito legal, muito positiva. E esse evento se transformou num curso EAD, um workshop em formato EAD, que está disponível para você. São 2 palestras, a minha palestra de 2 horas, mais 1 hora de perguntas e respostas, e a palestra do Mário também de 2 horas, mais 1 hora de perguntas e respostas. Gente, é conteúdo demais. Todos os slides que a gente usou em PDF para você acessar. E esse curso, O Despertar, que é o nosso workshop EAD, um diferencial dele é que ele é acesso vitalício. Uma vez acessado, vai ser seu aí para sempre, né, Mário? Com certeza. E realmente, o foco foi, você já comentou isso outro dia também, mas vale relembrar para alguns que estão chegando agora, que foi expansão da consciência. Ele chama O Despertar porque ele foca o despertar, a expansão da consciência, o objetivo é ajudar você nesse processo, de forma similar ao que a gente está tentando fazer aqui, mas de uma forma organizada, com 2 approaches diferentes, de Maybe-Ito e do Kybalion, né? E que te formam que te ajuda a alargar um pouco, porque você está vendo com 2 linguagens diferentes, com o mesmo objetivo. É um negócio que eu achei muito bacana, desde a primeira vez que a gente comentou, que a MEI me convidou, eu achei fantástico. MEI, estou dentro, obrigado pela oportunidade. E foi muito legal, o Mário organizou tudo, né? Cheguei lá, já estava tudo organizado, foi muito legal a energia do ao vivo, que dá para sentir no DVD, né? DVD, olha, mas como não é um DVD, gente, é um acesso como se fosse um DVD, é um curso, né? EAD. E realmente conteúdo de qualidade, onde o Mário apresenta toda a teoria Maybe-Ito, da trilogia do Dr. Tom Campbell. Ele vai falar sobre todas essas coisas que a gente conversou aqui, vai responder perguntas. Na minha palestra eu falo do Kybalion, da interação aí que há, porque o Kybalion, a filosofia hermética, é a menção mais antiga do universo como sendo mental, como sendo, digamos assim, um holograma. E a Maybe-Ito, do Dr. Tom Campbell, é a versão mais atual e mais moderna. Então, olha aí, o velho e o antigo se encontrando num único workshop, foi realmente muito legal. E, Mário, a gente vai deixar também, eu sempre estou compartilhando aqui, que a gente vai deixar essa live aqui no IGTV para o pessoal assistir, e também vai lá para o canal do Mário e vai também para o meu canal, essa live aqui, essa contribuição maravilhosa aqui que a gente teve aqui do pessoal e do Mário. E também no Telegram a gente vai compartilhar o link para o site. Fala aí, Mário, o site. Quem quiser adquirir o livro, a trilogia traduzida. Então, quem mora fora do Brasil tem o formato Kindle digital em português, o Mário falou. E quem está aqui no Brasil e quer ter o livro físico também pode, através do site, tá? Então, deixa aí o site para a gente. Fala aí o site, Mário. Então, o site é www.mybigtoe.com.br. Então, a gente tem lá todo esse material. Tem um e-book gratuito sobre física quântica, consciência e realidade virtual, que explica muito do que a gente tem falando aqui. Tem os binaurais para você baixar para ajudar a atingir estados meditativos, mas é importante ler o artigo lá para entender como funciona,
porque vai ter utilidade se entender. Se não entender, não vai usar direito. Então tem vários materiais gratuitos lá e outros artigos, vídeos nossos aí lá disponíveis para ajudar. E eu queria pedir um favor especial, se puderem me ajudar, eu estou com o objetivo de tentar atingir pelo menos 10 mil seguidores aí no Instagram, porque me disseram que quando você atinge 10 mil, você tem algumas facilidades no Instagram para poder continuar, por exemplo, salvar vídeos, coisas desse tipo que nem você está fazendo, que eu não consigo fazer, estou com 7.500. Agradeço a todos que já curtiram lá. Se puderem continuar curtindo, eu agradeço, porque aí facilita para a gravação dos vídeos também. Então, eu agradecia muito. Lá no Instagram é @mybigtoecampbell, tudo junto, mybigtoecampbell. Então, está aí no compartilhado. Eu te passo aqueles slides também que eu pus de manhã para você pôr no Telegram, tá bom? E é isso aí. E, de novo, perdão, eu não estou podendo comentar por escrito as minhas publicações, mas eu vou tentar pôr por vídeo ou de alguma outra forma até que o Instagram se resolva a me ajudar aí. Legal. Então, pessoal, eu vou deixar todos esses links que o Mário falou, o link do site onde você encontra o livro, a trilogia, né, do Dr. Tom Campbell, traduzida em português pelo Mário Jorge, aí, ó. E também o e-book gratuito de Física Quântica e Física Digital, que o Mário escreveu, resumindo a trilogia, totalmente gratuito. Tem os áudios binaurais que ele falou, com um artigo lá no site, também gratuito. E também pode acessar o nosso workshop para conhecer aí, se você quiser estudar com a dupla MM aí também. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, tanto quando a gente subir ele para o YouTube, quanto aqui para o nosso Instagram. E ir lá, né, pessoal, no Instagram do Mário, que é a divulgação do trabalho do Dr. Tom Campbell aqui no Brasil, para a gente botar em intenção e chegar logo nesses 10 mil, né, Mário? É isso aí. Vai chegar. É só a questão de agilizar o tempo. Isso a gente sabe. Esse futuro já está garantido. Agora, o tempo que vai... O carinho do povo... Hoje, né, Mário? Hoje, a coisa mais maravilhosa é o carinho do povo. As pessoas têm escrito lá, eu fiquei realmente chateado de não poder responder esses dias, mas as pessoas têm deixado muitos comentários, são muito amáveis. Alguns me mandam perguntas pelo sistema de mensagens do Instagram. Esses eu consigo responder, porque é outra coisa, né? Então, assim, tem surgido muitas perguntas e muito carinho. Eu agradeço muito o carinho do povo que está nos seguindo aí. A dupla MM, porque realmente o seu povo aí é muito carinhoso, muito bacana. Eu fico muito feliz. O nosso público é muito carinhoso. Eles são muito fofos. Grande beijo, gente. Beijo, tchau. Então, pois obrigado, Mário. Obrigada, pessoal. Tchau. Gente, essa semana foi quase que eu jogo no chão agora. Oi? Quase que eu jogo o telefone no chão. Salvei por pouco. Pois a emoção foi tão grande. E a gente vai voltar, né, a dupla, se o Com pessoal certeza. gostou, e vamos ver para falar de outros assuntos também relacionados. Se você quiser focar nas perguntas, separar as perguntas, para a gente atacar algumas perguntas, aí seria útil também, como você preferir, a hora que você quiser, tá bom? É um prazer, Miri. Tá bom, um prazer, pessoal. E essa live vai ficar no IGTV e vai ficar também no meu canal e no canal do Mário lá no YouTube, tá? Qualquer coisa é só mandar um direct aqui pra gente perguntando ou deixar o seu comentário nesse vídeo que você está assistindo aqui, que a gente vai responder. E também na descrição do vídeo, dá sempre uma olhada, porque a gente deixa lá, se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo, a gente sempre deixa todos os links que a gente comenta aqui na live. Então é isso. Obrigado, Mário. Obrigado, Centelhas. Até mais. Até. Tchau.